Fala galera, tudo certinho? Antes de qualquer coisa, siga-me no Instagram, @santana.newtoncesar. Sendo assim, você poderá receber os vídeos novos com exclusividade, além de contemplar minhas loucas postagens e, sobretudo, interagir comigo. Aproximadamente 86% dos brasileiros declaram-se cristãos. Mas você já parou para analisar, para pensar, para questionar o porquê deste fenômeno? Ou até mesmo, você já perguntou o porquê somos um país cristão? Antes da chegada dos portugueses, as sociedades indígenas, isto é, os índios, que são os verdadeiros descobridores do Brasil, eram politeístas. E cada deus indígena dominava cada fenômeno, cada área da natureza. Por exemplo, o deus Sol, que é cultuado desde os primórdios das civilizações, como, por exemplo, cultuado na Suméria, era cultuado na Mesopotâmia, Egito Antigo. O deus Sol também era cultuado aqui por algumas tribos indígenas. A lua também era cultuada. Como vemos, os índios cultuavam muito os astros. E Tupã, se você não sabia, não era exclusivamente um deus, mas a manifestação de um deus em forma de som de trovão. Dessa maneira, no dia 22 de abril de 1500, 13 esquadras portuguesas chegaram ao Brasil, comandadas por Pedro Álvares Cabral. Logo, os portugueses trouxeram consigo os seus dogmas religiosos, isto é, começaram a estabelecer a sua religião, o cristianismo católico, aos indígenas. Dessa forma, no dia 26 de abril de 1500, no litoral baiano, foi celebrada a primeira missa pelo frei Henrique de Coimbra. A partir de então, os portugueses começaram a impor a sua religião aos índios, e isso trouxe graves problemas, ou seja, o confronto dessas confissões de fé, o confronto de crenças. E começou a surgir no Brasil um movimento messiânico entre os índios, tanto é que o primeiro linchamento registrado em solo brasileiro foi um índio que queria ser o Edir Macedo. Eu vou contar essa história para você. O primeiro linchamento, de que se tem registro no Brasil, aconteceu em Salvador. Era 1585, quando um índio cristianizado foi morto por uma multidão. Ele se apresentava como um papa e atraiu seguidores que incluíam desde os próprios índios até portugueses. Entre os indígenas convertidos pelo trabalho missionário surgiram, em diversos pontos do Brasil de então, movimentos messiânicos, geralmente protagonizados por pajés, que incorporavam à sua identidade elementos da identidade dos padres, explica o sociólogo José de Souza Martins, professor de Sociologia da Universidade de São Paulo e autor do livro Linchamentos, a Justiça no Brasil, editora Contexto, 2015. Após isso chegaram os protestantes, representados pela maçonaria francesa. O que eu não entendo é porque os evangélicos são tão implicantes em relação à maçonaria. Haja vista que a maçonaria foi tão importante para a proliferação, para o desenvolvimento da igreja protestante em todo o planeta. Em 7 de 3 de 1557, chegaram dois pastores ao Brasil, Pierre Richer e Guilherme Chartier, huguenotes, protestantes da maçonaria francesa, e refugiados vindos de Genebra com medo da perseguição católica. Logo, em 10 de 3 de 1557, eles celebraram o primeiro culto protestante em solo brasileiro. Então temos que entender o seguinte: a religião é uma questão hereditária. Nós fomos presos à religião, os nossos antepassados foram doutrinados, catequizados, levados a crer, muitos pela força, inclusive, ao cristianismo. Somos cristãos porque seguimos o padrão hereditário estabelecido aqui aos nossos antepassados
em 1500. De modo que, se tivéssemos nascido na Índia, poderíamos estar hoje adorando Brahma, Shiva, Ganesha ou qualquer um dentre os milhões de deuses do hinduísmo. Nascêssemos no Emirados Árabes Unidos, no Afeganistão, na Indonésia, na Arábia Saudita, possivelmente seríamos muçulmanos. Ou até mesmo se nascêssemos em uma família tradicional chinesa, japonesa, tibetana, poderíamos ser budistas. A pergunta é, se os portugueses não tivessem chegado aqui com a sua religião cristã, nós poderíamos mesmo estar adorando o Deus Sol, o Deus Lua, o Trovão, Tupã, ou, quem sabe, fôssemos colonizados por um país cuja religião fosse muçulmana. Então, poderíamos estar hoje adorando Alá e dizendo Maomé é o profeta. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Então você não é cristão porque foi uma obra que o Espírito Santo fez na sua vida. Você não é cristão por causa de uma questão natural. Você é cristão porque no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram aqui e começaram a estabelecer a sua religião, o cristianismo, à força. Inclusive, quando os portugueses chegaram aqui, havia aproximadamente 5 milhões de índios em solo brasileiro, de modo que eles fizeram um grande genocídio. Com o apoio da igreja, os índios foram mortos, quase todos mortos. Sendo assim, desde o berço nós somos influenciados pela religião. Eu nasci em família católica e meus pais me levaram à igreja católica para que eu fizesse primeira comunhão. Ou seja, não foi uma escolha minha, mas meus pais me levaram. Eu amo meus pais, me deram uma boa educação, entendeu? Mas eles também foram doutrinados e os pais deles, os avós e toda a geração anterior, ou seja, toda a árvore genealógica de nossa família, foi doutrinada pelos católicos. Então ninguém tem culpa disso. Mas hoje, na era da informação, esse conhecimento vem chegando para nós e vem trazendo uma libertação intelectual, visto que as grandes mazelas, as grandes tragédias, as grandes guerras deste planeta foram causadas por causa da religião. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de deixar uma reflexão. 86% dos brasileiros dizem-se cristãos. Então, é muita gente orando, né? Orando, jejuando, pregando a palavra, adorando a Deus. Mas por que esse país é essa desgraça? Isso não é algo estranho? Cadê o poder de Deus que não age, fazendo com que esse país se torne uma melhor nação? Em contrapartida, países como a Suécia, que é considerado ser o maior país ateu do mundo, onde 85% da população diz não acreditar em Deus, são países maravilhosos para se viver, onde praticamente não se vê violência, com um ótimo PIB e IDH. Não há algo estranho? E a Suécia não é um fato isolado. Vamos ver também Noruega, Finlândia, Japão e outros países onde a maioria das pessoas se dizem céticas, mas esses países são países maravilhosos para viver, onde praticamente não há violência. E por que os países religiosos são países tão violentos? Pare para pensar. Então, galera, se você acha esse trabalho importante, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço. Eu gostaria de dizê-los que eu reativei o meu canal antigo, que é o meu primeiro canal, o Baú do Newton César Santana. Fiz isso por causa dos inscritos, que são quase 9 mil. Temos também o canal Newton César Santana compartilhando informações. Estamos chegando a 40 mil inscritos.